que eu vou apresentar, na verdade, para esse seminário provocada pela ementa, né, e pelo título Educação Infantil e Ensino Fundamental, Tensões, Articulações e Transições. Eu já adiantaria dizendo que vou indagar se é, de fato, o caso de falarmos em articulação, quais seriam as questões que poderiam estar subjacentes a isso, e vou fazer essa apresentação do ângulo das pesquisas, da produção acadêmica contemporânea, e eu chamei as conclusões de urgências e sutilezas da ação escolar. Na realidade, eu vou apenas sintetizar pesquisas que já foram realizadas. Já há muitos anos, desde 88, a gente vem trabalhando com o Walter Benjamin, a teoria crítica da cultura e da modernidade, o referencial de linguagem e cultura a partir do Mikhail Bakhtin, os conceitos do Vygotsky, especialmente formação da consciência, criação e imaginação, e, mais recentemente, as contribuições da sociologia da infância, francesa, e inglesa e americana, nas figuras da Serrotat, do Corsaro e dos portugueses do Manuel Sarmiento. De 99 a 2005, nós estávamos em pleno momento de implementação da LDB, de 96. No Estado do Rio de Janeiro, nós desenvolvemos uma pesquisa, que já foi também publicada, sobre o que as secretarias municipais de educação faziam em termos de educação infantil e de formação dos seus profissionais. Essa pesquisa foi feita em 99, 2000, fizemos seminários de devolução desses relatórios, vários de vocês conhecem os resultados da pesquisa, mas nós estamos agora, nesse momento, em 2009, 2010, nós estamos refazendo corajosamente, reaplicamos o questionário, depois, se for o caso, eu mostro um questionário totalmente refeito, porque, felizmente, havia uma mudança muito grande, né, dos sistemas, da maneira como a educação infantil estava e está organizada. Um aspecto muito presente nas pesquisas e que, lamentavelmente, aparece de forma mais acentuada agora, diz respeito a presença muito intensa, na maioria dos municípios, do que eles chamam a interferência de políticos na gestão. Eu estou me referindo a vereadores, políticos, prefeitos, né, de mais diferentes tipos. Estou falando especialmente dos municípios do interior, né, que é assim, fora da capital, região metropolitana. Há uma forte presença nas decisões, na obtenção da vaga, na inexistência de concursos públicos, eu não estou me referindo nem só a concursos públicos específicos para a educação infantil, mas a inexistência de concursos públicos, ainda hoje, durante 8, 10 anos, que a gente vê as vagas distribuídas por indicação política. Um outro aspecto é a centralização política, pedagógica e administrativa das secretarias, com pouquíssima participação, o que nos levou a ficar bastante aborrecidos, seria um termo muito pouco acadêmico, né, mas muito mobilizados, né, com a falta de autonomia, né, dos professores, embora, evidentemente, com resistências, né. A pesquisa tinha como intenção, fundamentalmente, a questão da formação, e essa formação se mostrou esporádica, descontínua, episódica, né, com eventos, na maior parte dos casos. Um aspecto que eu queria ressaltar e que me parece fundamental é o fato de que, se havia uma fragilidade na formação dos professores, os diretores, especialmente, e, como a gente depois passou a chamar, os gestores, não tinham participação nem no planejamento, eles não eram nem alvo do planejamento da formação, mas também não havia formação destinada aos gestores, né, que acho que é um aspecto que mantém-se presente até hoje. Com condições de formação precárias, sem tempo dentro ou fora do horário de trabalho e, consequentemente, com enfraquecimento da autoridade e legitimidade da gestão, da secretaria, repercutindo, com certeza, nas instituições. Me pareceu que era para a gente lembrar,
né, de quando a gente está falando desse professor e da sua formação, né, desse professor que tem dificuldade de lidar com a criança, que não sabe como organizar, e acho que né, do sono à brincadeira, né, em que condições de trabalho esses professores estão situados, especificamente no que se refere à cidade, à coordenadoria e à instituição onde ele está situado. Nós quisemos, então, fazer um mergulho no que as pesquisas voltadas para as crianças, especialmente a partir das contribuições da psicologia histórico-cultural e da sociologia da infância, poderiam nos favorecer. Bem, então, eu vou fazer referência agora às pesquisas que a gente desenvolveu no município do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em 21 instituições, que foram 7 creches, 7, chamávamos na época, escolas exclusivas de educação infantil, e 7 turmas de educação infantil que funcionavam em escolas de ensino fundamental. Eram 21 instituições, o que para nós era muitíssimo, como equipe de pesquisa, mas que ainda é muito pouco, considerando a rede, né, de um município que tem hoje 250 creches e 1.056 escolas. Eu noto também que, na pesquisa de vocês, a amostra era muito pequena. No nosso caso, não foi uma amostra, nós fomos atrás de instituições que eram conhecidas pela sua positividade. Não estávamos interessadas, como não estamos ainda hoje, de denunciar, né, de apontar o que não funcionava, mas, ao contrário, queríamos sistematizar experiências positivas apontadas, indicadas pela secretaria e, principalmente, pelas coordenadorias, pelas CREs. O que nós vimos, isso está no Retratos de um Desafio, em que pese a gente ter procurado a positividade, né, principalmente adultos cerceando interações, crianças que não brincam, né, controladas até nas festas, não podem dançar, não podem correr, não podem encostar no amigo, né, frases muito fortes. Planejamento e dedicação de professores em situação de aprendizagem, planejamento na condução de atividades, porém, com muitas contradições, como controle do corpo da criança, ironia, deboche, carinho, sim, riso, sim, mas também rispidez, castigo, 6 crianças sentadas no chão do pátio, de castigo porque não sabem brincar, gritos, brigas, raiva, impaciência, humilhações. A escola como passagem, o que nos mobilizou muito, professoras que andam pela escola com as bolsas, como se estivessem prontas para sair a qualquer momento. A qualidade do trabalho com a criança, desde a creche, é marcada por coisas que se deve ensinar. Então, uma coisificação do trabalho, um anonimato muito forte, com professores que chamam as crianças, ei, você, psiu, menina, né, que falam sobre essa interação, que, lamentavelmente, a gente já observa, a gente está analisando agora os questionários que retornaram, e não nos é muito promissor, não nos parecem resultados muito promissores, especialmente do ponto de vista da presença ainda mais acentuada dos políticos, interferindo, né, uma pequeníssima expansão, né, mas ainda com muitas práticas políticas. Para vocês terem uma ideia, um dos municípios da região metropolitana não tem concurso público há 8 anos. Se, do ponto de vista das políticas municipais, nós não temos um apoio forte para os professores nas práticas, no caso do Rio, e se, do ponto de vista das práticas nas interações crianças-adultos, temos problemas que imaginamos que estariam superados, né, há muito tempo, como estamos, enquanto pesquisadores, nos conduzindo na disseminação dos trabalhos sobre leitura e escrita, especificamente dos trabalhos sobre alfabetização, leitura e escrita. O que eu chamo a atenção naquele momento, queria chamar a atenção aqui, são esses descompassos entre as políticas que estão gritando por contribuições, as práticas e seus equívocos, e a nossa própria produção. Me parece que o papel importante da educação infantil como formador, como formação de leitor, não tem sido priorizado por nós. Eu acho que nós, como pesquisadores, precisamos nos colocar em alerta em relação a isso, né? E depois, se for o caso, discutir por que a produção acadêmica
não tem acompanhado, pelo menos do ponto de vista quantitativo, essas mudanças. Eu sempre, quando falo de políticas públicas de educação infantil, gosto de lembrar que o primeiro diagnóstico da educação pré-escolar no Brasil, que foi de 1975, apontava de 21 milhões de crianças, 3,5%, na verdade, 3,51% de atendimento, incluindo a rede privada. Então, não há nenhuma dúvida, eu não estou acometida por pessimismo, eu sou, né, uma pessoa bastante otimista, eu acho que há um imenso avanço, apenas a minha fala foi no sentido de tentar polarizar ou catalisar alguns aspectos. Do ponto de vista da discussão teórica, né, o que as políticas, o que os trabalhos estão apontando, né, de que a educação infantil precisa contribuir para a formação do leitor numa perspectiva da linguagem e da cultura. Tenho defendido muito a ideia de que é papel da educação infantil produzir nas crianças o desejo de aprender, né, o desejo de aprender, o desejo de ler e escrever, né, confiando nas suas possibilidades de se desenvolver e de criar. E que esse trabalho precisa necessariamente ser feito com a música, a expressão, a dança, né, e a literatura. Me parece que, do ponto de vista da dimensão macro, a gente precisa enfrentar as tensões da gestão escolar, né, com políticas públicas de formação que tornem a experiência contável, não é contábil, é contável, né? Que a gente possa ter práticas de narrativas de história, que a gente recupere as histórias de professoras. Temos professoras em situação de grande pobreza, e a gente sabe disso, em grande parte dos nossos municípios. Penso que há um aspecto, e por isso eu não acredito em articulação, entendo que educação infantil e ensino fundamental, especialmente nos primeiros anos, são indissociáveis, tem a ver ambas com conhecimento e afeto, saberes e valores, cuidados e atenção, seriedade, riso. E, quanto à formação, eu tenho o entendimento de que a formação deve favorecer experiências com conhecimento científico, a arte, a cultura, o cinema, o teatro, a pintura, os museus, as bibliotecas, capazes de humanizar e fazer compreender o sentido da vida para além do cotidiano. Eu estou me referindo a uma formação de professores de educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental. Trata-se, do meu ponto de vista, mais de falar de transições do que articulação. Não adianta eu articular o antebraço e o braço se ambos estão frágeis, né? Não adianta articular se a gente está apontando fragilidades e instabilidade no âmbito da educação infantil, tal como a gente sabe, e a gente não trouxe aqui hoje os dados do ensino fundamental, mas a gente sabe das fragilidades. Então, não me parece que seja o caso de trabalhar apenas a articulação, acho que a gente tem que trabalhar no fortalecimento de ambas e em transições que sejam o foco de um currículo que favoreça que as crianças queiram aprender, né, no caso da educação infantil, né, aprendam, no caso da educação infantil e do ensino fundamental, e que nós tenhamos a linguagem, a brincadeira, como experiência de cultura, como eixos do currículo da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental. Por fim, na verdade, é só o que é, do meu ponto de vista, o maior desafio da educação infantil até o âmbito da formação de professores e, portanto, das políticas de formação, que a gente consiga enfrentá-lo, né, obtendo entendimento de que a educação se baseia no conhecimento do mundo e no reconhecimento do outro, incluindo aqui todas as discussões sobre diversidade em todos os níveis e o enfrentamento dos preconceitos. O argumento que eu queria apresentar é de que se trata de trabalhar a educação infantil e ensino fundamental e trabalhar também pelas transições. Obrigada. Num primeiro momento, eu pretendo falar quais as tensões que eu vejo que perpassam esse debate sobre a aprendizagem da leitura e da escrita e essa relação dessa aprendizagem com a frequência da educação infantil, como que isso impacta no ensino fundamental. Depois, alguns pressupostos que fundamentam a posição do CEALI, que é o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, ao qual eu pertenço, né, que é lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, alguns pressupostos que a gente tem discutido, que não estão prontos, mas que, na discussão, nós temos nos fundamentado exatamente para discutir isso, como é que ocorre essa transição. Então, essas tensões, eu diria que nós poderíamos
organizar essas tensões em 3 conjuntos, ou grandes conjuntos, né, que agregam essas tensões. O primeiro conjunto estaria relacionado ao próprio conceito, às concepções do que seja leitura e escrita. Então, o que significa ler e escrever, que implicações sociais, cognitivas, políticas, econômicas tem para o sujeito que aprende e tem para a sociedade que se organiza a partir da leitura e da escrita. O segundo conjunto de tensões estaria relacionado à nossa concepção de ensino e de aprendizagem desses objetos do conhecimento ou desses bens culturais. Como nós aprendemos a ler e escrever, que habilidades e conhecimentos nós mobilizamos para aprender a ler e escrever, o que ocorre conosco quando nós aprendemos a ler e escrever, são questões também que geram novas tensões dentro desse segundo conjunto. E, por fim, um terceiro conjunto de tensões que está relacionado a uma discussão que não está propriamente no eixo da alfabetização, da leitura, da escrita, mas que tem a ver com o que nós estamos discutindo, que é a identidade dessas etapas, o que é a educação infantil, o que é o ensino fundamental. Então, falando um pouquinho mais desse último conjunto de tensões, eu diria que nós estamos num momento muito oportuno para a gente discutir o que é específico da educação infantil, o que torna essa etapa da educação básica específica, própria, com características muito próprias, em relação à etapa seguinte, pelo menos, que é o ensino fundamental. Ou seja, se são 2 etapas de um mesmo nível de ensino, que é a educação básica, nós temos que trabalhar com a ideia que há coisas que nos aproximam e há coisas que nos distanciam. Nos aproximam porque é tudo dentro de uma etapa de ensino, de um nível de ensino, e nos distancia porque não é a mesma etapa, são etapas distintas. Então, eu acho que um conjunto aí de tensões que nós temos que nos ver com ele é o que nós consideramos específico, aquilo que é próprio da educação infantil, mas que nós gostaríamos de ver invadir o ensino fundamental. Então, acho que essa é uma pergunta que nós, da área da educação infantil, temos que nos fazer, ou seja, é muito bom que a educação infantil tenha determinados pressupostos, trabalhe com determinada concepção de ensino, de aprendizagem, de língua escrita, e nós gostaríamos que isso também fosse pautado no ensino fundamental. O que é próprio do ensino fundamental, mas que nós gostaríamos de ver invadir a educação infantil, porque certamente deve ter alguma coisa, porque a gente gosta muito de falar que é horrível, que a escola é péssima, mas se a gente brigou tanto para a educação infantil ser uma etapa da educação básica, é porque nós entendemos que alguma coisa do que estava acontecendo em termos de escolarização era adequado para os nossos meninos menores. E aquela questão que seria o que é específico da educação infantil e que não deve transpor nenhuma porta, nem passar, não garantir nenhuma passagem para o ensino fundamental. Ou seja, se nós tivéssemos uma educação infantil de absoluta qualidade, que nós só vamos pensar isso tendo em vista uma utopia, pensando, nós chegamos numa educação infantil sensacional, chegamos no ensino fundamental sensacional e, portanto, agora nós temos condições de dizer que eles se diferem. Ou seja, então, é para garantir essa especificidade, não porque o ensino fundamental está ruim, ou não porque a educação infantil está ruim, mas porque é específico dessa etapa da educação que ela se organize dessa forma. Então, eu acho que a resposta para isso estaria na criança, porque essa criança é diferente. Então, a criança menor de 6 anos é diferente da criança com 6 anos completos e aí para frente. Então, eu acho que responder a essas perguntas teria que nos levar a olhar para a criança. E o que é essa história, que eu estou falando desse último conjunto aí de tensões, tem a ver com a aprendizagem da leitura e da escrita? Ou por que essa discussão sobre o ensino da linguagem escrita evidencia essa tensão sobre as identidades das etapas da educação básica? Eu também não sei, mas eu consigo imaginar 5 pontos. Primeiro, eu acho que pela história da escola, que é muito próxima, ou se mistura com a história da alfabetização. Eu acho que isso é muito forte, a gente não pode desconsiderar. A escola nasceu com essa missão, de ensinar a ler e escrever. Isso traz marcas para a escola atual.
Em segundo lugar, pela importância social que nós todos conferimos a essa aprendizagem. Nós todos, pais, né, tios, colegas, professores, pesquisadores, nós damos muita importância a esse objeto de conhecimento. Terceiro, porque nós temos uma expectativa de que todas as pessoas aprendam a ler e escrever, e, mais do que isso, que elas se apropriem desse objeto do conhecimento, que elas se tornem usuárias, que elas se tornem leitores competentes. Ou seja, a gente não quer só que a criança tenha acesso, que ela conheça, que ela saiba que isso existe. Nós queremos que ela passe a ser um usuário. Isso também é algo que acontece com outros objetos de conhecimento, não só com a leitura e com a escrita, mas essa é mais uma característica dela. Em quarto lugar, pela precedência desse objeto de conhecimento, ou seja, saber ler e escrever abre porta para saber e para ter acesso a outros bens culturais. E, em quinto lugar, pelo processo de aquisição. Aprender a ler e escrever exige, claro que com honrosas exceções, mas exige uma ação, uma atividade sistematizada, planejada, eficaz, controlada, o que é muito próprio, ou deveria ser, das instituições escolares. Então, nós inventamos essa instituição porque nós inventamos essa forma de ensinar, e é isso que a faz diferente. E a língua escrita, aprender, se apropriar e tornar usuário, pressupõe esse trabalho sistematizado. Então, me parece que o que eu quis marcar é que discutir o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita, né, e o momento mais apropriado de fazer isso, tem tudo a ver com a discussão da identidade das etapas que trabalham essas questões. Né. Eu passaria para os pressupostos. Né, quais são os pressupostos que nós temos trabalhado, então, no SEAD? E nós temos trabalhado, basicamente, 3 pressupostos. Né. O primeiro deles é que deve-se ensinar linguagem escrita na educação infantil. O segundo, o que deve ser ensinado acerca da leitura e da escrita na educação infantil deve ser definido em função daquilo que a criança pode, deseja, necessita e tem direito de aprender. E o terceiro pressuposto é que a forma como a linguagem escrita deve ser trabalhada na educação infantil deve assegurar à criança o direito de viver plenamente a infância. Né? Por que nós temos desenvolvido esses pressupostos? Então, deve-se ensinar a linguagem escrita na educação infantil, já nos remete a uma segunda discussão, que é, mas por que deve-se ensinar? Né? Deve-se ensinar, e a gente tem trabalhado nessa lógica de tomar a criança como eixo. E a criança, e mais do que isso, o direito que a criança tem à educação. Né? Então, a gente diria, em primeiro lugar, por que deve-se trabalhar? Porque é um direito da criança. Isso, eu acho que é importante frisar, apesar de ser óbvio, porque nós sabemos que a tensão dessa área não é uma tensão simples, não é uma tensão inventada, não é um discurso que nós inventamos porque a gente não tinha outro assunto, é porque, realmente, quando a gente chega nas práticas, nós vemos que a criança não está tendo esse direito respeitado, quer porque não se trabalha, ou quer porque se trabalha algo que não é trabalho com a linguagem escrita, então, dessa forma, ela se vê sempre desrespeitada. Né? Então, entender, ou então porque nós temos uma pressão de políticas públicas, né, para que essa criança não fracasse no ensino fundamental, ou seja, você cria algo que o foco não é a criança, não é o direito da criança à educação, mas algo que está para fora dessa criança. Então, é um direito da criança porque nós percebemos que o ato de ler e escrever são ações humanas, que nos constituem como sujeitos humanos, e que a criança, por ser um sujeito sociocultural, que já está inserido numa cultura, etc., tem direito de acesso a esse bem cultural. Em segundo lugar, porque é uma aprendizagem que desperta o interesse da criança. Então, trabalhar com essa noção também, que as pesquisas já mostraram, né, e insistentemente mostram, não só que a criança pode aprender, mas que ela deseja, ela quer, né, e ela faz isso insistentemente, faz isso com muita curiosidade. E ela quer exatamente porque ela é um sujeito inserido numa cultura, e que essa cultura é uma cultura letrada, e que, portanto, ela, nesse desejo de se tornar membro dessa cultura, ela faz uso, e quando ela não faz uso concretamente, ela faz uso, quer dizer, de qualquer forma, ela faz uso concreto, ainda que ela não tenha as habilidades de codificar e decodificar o código escrito. Bom, e por que é possível ensinar a linguagem escrita respeitando as características da infância? Então, esse segundo pressuposto nos traz novamente a diferença entre educação infantil e ensino fundamental. E aí é importante a gente pensar, né?
por que é que deve ser diferente ensinar a linguagem escrita de 0 a 6 em instituições de educação infantil daquilo que deve ser ensinado no ensino fundamental. E algumas pessoas vão encontrar uma resposta rápida pensando que o que deveria ser feito na educação infantil estaria mais relacionado ao eixo do letramento. Então, inserir a criança num contexto onde se lê muito, onde ela pode manipular textos, tudo isso é importante, é relevante, mas o que a gente tem achado é que não é um pressuposto válido dizer, olha, então se letra na educação infantil e se alfabetiza no ensino fundamental. Até porque nós trabalhamos com a ideia de que esses dois eixos, apesar de terem sido separados para que a gente possa entender melhor o fenômeno, eles são indissociáveis. E são indissociáveis também na prática educativa da educação infantil. O que não quer dizer que seja aquela alfabetização que é feita porque ela é inadequada também para o ensino fundamental, né? Mas o eixo da alfabetização, que é a curiosidade em tomar a língua como objeto de estudo, por que é que se coloca tal letra e não aquela, por que é que se escreve daqui para lá, de cima para baixo, são conhecimentos que estão no eixo da tecnologia e que, por que não, podem ser trabalhados de forma a garantir o acesso da criança a esse conhecimento e responder questões que, certamente, se ela não está se fazendo, ela pode vir a fazer, porque ela é bastante curiosa em relação a esse eixo também, né? É que a gente deveria ter a preocupação de fazer com que a criança queira ler, fazer com que ela queira escrever e fazer com que ela se sinta capaz de ler e escrever, que pode parecer uma formulação muito simples, mas que exige uma grande capacitação dos professores para dar conta desses enunciados, né? Não é fácil. Então, olhando a criança, o que ela tem pela frente para descobrir em relação a esse objeto de conhecimento, o que é que se poderia trabalhar na educação infantil, né? Isso é uma pergunta que nós também já começamos a querer responder. E, por fim, né, aquele terceiro pressuposto, que é a forma como a linguagem escrita deve ser trabalhada, deve assegurar à criança o direito dela viver plenamente a infância, é uma questão que está no como. Então, como fazer isso? Deve trabalhar, ok, é um direito dela, mas como é que a gente vai fazer isso sem massacrar a criança, né? Que nós não queremos que esse massacre aconteça em nenhum momento da trajetória dela escolar, muito menos quando ela tem 1 ano e meio, 2 anos, que ela tem todas as necessidades aí, de correr, brincar, se movimentar, interagir com diferentes linguagens, etc. Então, também alguns princípios que a gente poderia delimitar, do tipo tomar a brincadeira como eixo do trabalho da leitura e da escrita. Por que isso? Porque, se a gente está dizendo que a escrita é uma prática cultural, a prática cultural na infância é a brincadeira, né? É através da brincadeira que ela constrói cultura. Então, se a escrita ela é uma prática cultural, ela tem que estar conectada com isso. E outros princípios, né? Trabalhar de forma integrada as linguagens e trabalhar a literatura, trabalhar a oralidade e a escrita sem desconsiderar a importância de ambas, garantir a intertextualidade, a multiplicidade de gêneros discursivos, enfim, alguns princípios que nos assegurariam aí esse eixo, esse pressuposto de trabalhar respeitando a infância. Então, eu acho que uma coisa que, ao ler o resumo da pesquisa, me chamou a atenção e me deixou bastante preocupada, é esse nosso desafio de inverter esse resultado que a pesquisa aponta, né? Que as crianças de bairros de famílias de baixo poder aquisitivo, com baixos padrões de acesso aos bens culturais, filhos de famílias com experiência escolar limitada, eles têm uma pior condição na trajetória escolar, né? Então, eu acho que as oportunidades e as condições sociais e econômicas dos pais podem até influenciar. Eu acho que em qualquer país do mundo isso influencia. Eu acho que nós não podemos admitir que elas determinem as oportunidades educacionais das crianças, porque isso vai na contramão de tudo que a gente discute de democratização. Bom, é isso. Eu acho que também esse outro chamado que nós precisamos fazer pesquisa, né? E precisamos entender o que se faz na educação infantil em termos de leitura e escrita. A gente não tem que ter medo disso, tem que ir lá e ver o que está sendo feito.